A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 30 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que já nos deu a vitória e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, sonhamos e esperamos. Aleluia! Então, hoje, nós agradeceremos a Deus por essa jornada, de 30 dias, buscando no Senhor. Eu não sei vocês, queridos irmãos e irmãs, mas eu estive orando todos os dias para a honra e glória do Senhor. E quem está comigo nessa fé, eu creio, está sendo contemplado e foi contemplado e continuará sendo contemplado pela graça e o favor do Senhor através dessa intercessão, Então nós vamos agradecer a Deus por essa caminhada, vamos agradecer pelas bênçãos que Ele já nos concedeu, porque Ele ouviu nossa intercessão ao longo desses 30 dias e vamos também orar a Ele pela 30ª virtude no caráter desse homem e mulher de Deus para as nossas vidas, em nossas vidas, que é para que ele e ela seja alguém de espírito ensinável. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos orar lendo 2 versículos do livro de Provérbios, um versículo no livro de Salmos e um versículo no livro de Timóteo, 2 Timóteo. Não vou me estender em falar a respeito, mas os versículos por si, além de serem explicativos, o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração, eles trazem consigo grandes, fortes ensinamentos, Então, lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 9, versículo 9, o Senhor diz: dê instrução ao sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará em entendimento. Aleluia. Salmo 25, versículo 4 ao 5, o Senhor diz, o salmista fala, no caso, para o Senhor: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me. Aleluia. E 2 Timóteo 2, versículo 2, diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, Deus confia ensinamentos a quem é capaz de aprender e repassar. Na verdade, Deus capacita aquele que está disposto, aquele que busca sabedoria. Ele capacita, ele dá liberalmente para que essa pessoa de espírito ensinável também ensine. E para isso, não basta apenas buscar, precisamos também ser inidôneas, Ou seja, pessoas que não andam envolvidas em coisas erradas, pessoas de quem não tem o que se apontar, dizer, anda com Bíblia na mão, mas faz isso e isso. Anda tudo torto na presença do Senhor, não tem uma vida separada e coisas do tipo. Uma pessoa assim não é inedônea. Uma pessoa inedônea é aquela pessoa que tem um caráter íntegro, ou seja, que anda corretamente perante os homens e principalmente perante Deus. Porque às vezes o ser humano reprova determinada postura, porque você anda próximo demais de Deus, e como diz, o mundano quer ser santo demais, quer ser mais santo que todo mundo,
Enfim, mas se você tem um coração aprovado por Deus, você está andando corretamente perante Ele, então você é uma pessoa inidônea. E nós buscaremos do Senhor esse caráter de alguém que é ensinável, que sendo inidôneo diante de Deus, ele está apto a também ensinar aquilo que ele tem aprendido do Senhor, né? É alguém que tem reverência. Toda pessoa ensinável, de espírito ensinável, que é necessário para nós cristãos, ela é também reverente ao Senhor. Porque a pessoa que tem reverência a Deus, ela sabe respeitar, ela sabe discernir e respeitar o momento de se calar. Ela sabe qual o momento em que ela tem que falar e ela sabe qual o momento que ela precisa ouvir, né? E ela aceita ouvir para então poder aprender, além da obediência, né? Houve livramento para Isaac, ao Abraão dispensar Agar, porque Abraão, tendo espírito ensinável e sendo humilde, ele obedeceu a Deus e ouviu a Sara. Ele obedeceu a ordem de Deus e ouviu Sara, não é? Então, essa pessoa de espírito ensinável, ela cresce ainda mais em sabedoria, né? Como o Senhor disse, dê instrução ao sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o justo e ele aumentará em entendimento. Ou seja, quanto mais sábio você é, mais você cresce em sabedoria. Não é assim com os ímpios, né? Não é assim com o tolo. O tolo, se você tentar instruí-lo ou corrigi-lo, você possivelmente vai ganhar um inimigo. Principalmente se você tiver que corrigir, né? Se você tenta instruir, ele tenta provar que é mais sábio e mais inteligente do que você. E se você tentar corrigir, ali você ganha um inimigo, como está escrito no livro de Provérbios. Então é isso, nós vamos interceder ao Senhor para que nossos maridos e esposas sejam pessoas de espírito ensinável. Louvado seja o Senhor. Pessoas que buscam também aprender diretamente de Deus, com todas aquelas características que nós já pedimos e que o Senhor já nos deu a vitória. Eu creio e quem crê toma posse, né? Alguém que busca sabedoria, que é sábio no Senhor, que tem vida de oração e que busca diretamente do Senhor o aprendizado necessário, porque tem o espírito ensinável e tem prazer em aprender. Glória a Deus. E eu ia me esquecendo, mas é importante lembrar que não apenas convertidos estão nessa caminhada diária, na busca e intercessão ao Senhor, né? Quem sabe pela sua vida sentimental, quem sabe por você mesmo ou pelo seu já companheiro, companheira que está contigo, né? É importante eu frisar que se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não se reconciliou com o Senhor, venha depressa. Venha depressa, porque Deus pode sim te abençoar, ainda que você não se converta. Mas o que vale ao homem? Ganhar o mundo e perder a sua alma. De que te valeria conquistar tudo que o seu coração deseja, ser próspero, ser próspera, e ainda assim
mesmo recebendo bênçãos de Deus, quando fechar os olhos aqui na terra, abrir na condenação eterna. Descobrir que de nada valeu, que de repente há uma eternidade inteira para encarar. Eternidade de perdição, morte, aonde o fogo não se apaga, o bicho não dorme, o verme não morre. Há poder no sangue de Jesus, meu irmão, minha irmã. Se apega com Deus agora. Antes da gente orar, decida por Jesus, decida voltar para Cristo, venha depressa. Porque você está vivo, escolha Jesus hoje. Você está viva, escolha Jesus, o inferno é real. O céu é real. Jesus falou mais do inferno do que do próprio céu, porque o inferno existe e é para lá que vão aqueles que desistiram de Jesus. É para lá que vão aqueles que escolheram o mundo, que mesmo sabendo que Deus é bom, que Ele é perfeito, que Ele é real, que carregar a própria cruz e seguir com Ele vale a pena, que tudo isso aqui na terra não se compara ao que o Senhor tem preparado para nós na glória, aleluia. Tem gente que mesmo reconhecendo tudo isso, ainda assim prefere ficar longe. Se apresse, porque Jesus está às portas, e se hoje você descer a sepultura, Jesus voltou para você, não tem mais jeito se assim procedesse, mas eu creio que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Ouça, tenha espírito ensinável. Entenda o que se está a dizer e abra seu coração para Jesus. A Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Não endureça seu coração, meu irmão. Não endureça seu coração, minha irmã. Você chegou até aqui porque Deus quis que você chegasse até aqui para te dizer isso. Volte depressa para o seu Criador, mas volte de verdade. Volte para nunca mais ir embora. Volte para abandonar a vida de pecado. Volte para abrir mão definitivamente do mundo e de todas as destruições que ele oferece a título de prazer, que você sabe no dia seguinte só amarga a sua alma. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, amados. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. Tu és o Deus de toda a terra. Louvado seja o Senhor e o teu santo nome. Tu és poderoso, tu és maravilhoso. Digno de toda honra e de toda glória o Senhor, aleluia. E nós te buscamos no nosso secreto, ó Deus. Nós invocamos o teu nome, aleluia. Louvado seja o Senhor. Porque enquanto existirmos sobre a face dessa terra, nossa boca se abrirá para te adorar. Nossas vidas será para te exaltar, para te honrar, Senhor. Aleluia. Por isso nós estamos aqui unidos pela fé, unidos em oração, para interceder, porque sim, tu és o Deus que cuida de tudo. O Senhor é Deus de detalhes, aleluia. E nós cremos na vitória que vem do Senhor, e a sua palavra diz: faça-se conforme a sua fé. E nós temos fé na vitória que vem do Senhor, cremos na nossa vitória, cremos que receberemos. Nós não temos medo. Repreendido está todo o espírito de medo, a poder no sangue de Jesus, porque a vitória é nossa. Aleluia. Pai, meu primeiro pedido, Pai, nosso primeiro pedido, porque eu sei que serei seguida pela oração das irmãs e irmãos, é perdão. Perdoa a gente, Senhor.
Perdoa, porque muitas vezes a gente erra até tentando acertar. Perdoa a gente, Jeová. Aleluia. Nós liberamos perdão nesse momento a todos quantos nos ofenderam. Liberamos perdão aos zombadores. Liberamos perdão aos mentirosos. Perdoamos os caluniadores. Perdoamos, Pai, até mesmo as ofensas da qual não temos notícia, mas que em oculto foi feito contra nós. Ah, Jesus, nós perdoamos e invocamos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós te adoramos. Declaramos que só o Senhor é Deus, que tu és perfeito, que tu és maravilhoso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e repreendido seja toda a imagem das trevas. Aleluia. Nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, eu te agradeço nessa hora. Os irmãos e irmãs que comigo estão nessa jornada de oração, eu sei que serão pessoas específicas que o Senhor trará. Pai, todos nós te agradecemos. Te agradecemos por chegarmos até aqui. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, pelos ensinamentos ao longo desses 30 dias. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor ouviu as nossas intercessões e nos deu a vitória. Te agradecemos porque nossas vidas matrimoniais são e serão abençoadas para a honra e glória do Senhor. E o ímpio verá isso, aleluia. E o ímpio desejará ter o Senhor, desejará em seu coração se reconciliar com o Senhor, para também poder usufruir das suas bênçãos. Aleluia. Por isso nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu a vitória e todas as coisas que nós te pedimos, Pai, todas as características que nós te pedimos acerca do caráter espiritual do nosso marido, da esposa desse irmão, Pai, o Senhor nos concedeu a vitória. Obrigada, porque o Senhor é Deus que ouve, o Senhor é Deus que vê, é Deus que ouve, é Deus que socorre, é Deus que responde. Aleluia. Dissipado seja agora todo o teto de bronze, no nome de Jesus que tem poder. Nossa oração chega até o Senhor, ao trono da graça, como um incenso suave. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. E aqui, Senhor, nós te fazemos mas esse pedido, Deus, fechando esses primeiros 30 dias do nosso propósito, Pai, dá aos nossos maridos e esposas um espírito ensinável, Senhor. Quebra a cerviz altiva, dá um coração que ouve. Ah, Jesus traz com o coração quebrantado, ó Deus, em nome de Jesus, transformado, com espírito ensinável, de quem tem prazer em aprender do Senhor, para também ensinar. Faça isso, Pai. Põe um caráter, um espírito de reverência ao Senhor, com a reverência necessária de quem te honra, de quem sabe te ouvir, de quem sabe o momento de calar e que também te obedece. Faça isso, Pai. De alguém que ao ser corrigido cresce em sabedoria, aleluia, glória a Deus, assim será. Eu tomo posse da vitória que vem do Senhor, nós tomamos posse da vitória que vem do Senhor, aleluia. Pai, eu também quero te pedir por essa pessoa que quer a bênção, mas ainda não se decidiu pelo Senhor. Meu Deus, manifeste agora a sua misericórdia mais uma vez, nesse momento. Doce Espírito, quebrante-lhe o coração. Ó Senhor, abre os olhos, tira a escama dos olhos, Pai.
Tira a escama para que ele possa ver, meu Deus, que está caminhando em caminho de morte. Tira a escama dos olhos para que ela possa ver que está sendo enganada pelo diabo, porque a sua palavra diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas o final é caminho de morte. Senhor, e nesse tempo em que os falsos profetas estão dizendo que sim, que pode ser feliz com a vida toda torta, que o seu amor concebe isso, que o seu amor admite o pecado e mesmo assim abençoa, e ali, auxiliados por demônios, tem mantido pessoas escravas do pecado, mesmo invocando o seu nome, mesmo dizendo Senhor, Senhor. Ó Deus, derrama agora do teu poder no nome de Jesus. E quem estiver ouvindo essa oração, meu Pai, eu te peço, ministra agora a libertação. Ah, Espírito Santo, aonde a minha voz chegar, Espírito Santo, seja a voz do Senhor para ordenar a esses espíritos do inferno que saiam, seja a voz do Senhor para quebrantar os corações, para restaurar o coração abatido, a alma abatida, o coração quebrantado, seja a voz do Senhor para levar libertação. Senhor, seja a voz do Senhor para libertar essa pessoa que não consegue abandonar a vida do pecado, os vícios, não consegue abrir mão do mundo, mas eu declaro no poder e na autoridade do nome de Jesus, abandone agora os seus vícios em nome de Jesus, abandone agora a sua vida de pecado, em nome de Jesus, abandone agora e seja livre, minha irmã, seja livre, meu irmão, seja livre, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para te dar liberdade, para que você não fosse escravo desse mal. Seja livre para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu Pai, entra, faz morada, doce Espírito. E ali, Senhor, dá o Espírito ensinável a essa pessoa. Dá o Espírito do Senhor, um Espírito ensinável, ó Deus. Aleluia. Faça isso, Pai querido e Pai amado. É isso que eu te peço, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Certos de que o Senhor já nos deu a vitória, aleluia. A vitória é minha em nome de Jesus, aleluia. E ninguém pode impedir. E toda resistência já caiu por terra. A vitória é dessa irmã, é desse irmão. A vitória é nossa no nome de Jesus. E toda resistência já caiu por terra. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor já nos deu a vitória. Amém.